Então o André Cury, tá, que corra para arrumar aí a sua proposta. Ele está oferecendo o Yuri para tudo quanto é lugar. E agora vem essa proposta que o Corinthians já recusou hoje, do Fenerbahçe da Turquia, tá bom? Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Olha só, Yuri Alberto, o Corinthians recebeu uma nova proposta pelo atacante Yuri Alberto, tá? Vou repetir para vocês aqui, tá? O Corinthians recebeu uma nova proposta pelo atacante Yuri Alberto, tá? A proposta é de 30 milhões de euros do Fenerbahçe da Turquia, que nós estamos falando de 30 milhões de euros, nós estamos falando de 205 milhões de reais, tá? E o Corinthians tem 50% do atleta, receberia 15 milhões de euros, mais 3 milhões em bonificações, tá? Então nós estamos falando aí de 18 milhões de euros, cerca de 112 milhões de reais, tá? O Corinthians não aceita vender o atacante por menos de 40 milhões de euros, que seria aí, 20 milhões de euros que o Corinthians teria que receber. E tem um detalhe, tá? Então, só para vocês entenderem, o Corinthians recebeu uma proposta de 15 milhões de euros mais 3, quer dizer 18, só que assim, 18 entre aspas, né? Porque esses 3 aí precisaria que o Yuri Alberto atingisse algumas metas, né? Então a gente entende também que é 15, na verdade. A gente não sabe se ele vai atingir as metas. Então 15 mais 3, 18, tá? Não é só 18 fixo, é 15 mais 3. Se o Yuri Alberto não atingir o número de jogos e gols, enfim, convocações, são as coisas que costumam colocar nessas bonificações, o Corinthians ganharia só os 15 de euros, né? Que só entre aspas, claro, que é para o futebol. Então assim, 15 mais 3, 18, tá? Então é a proposta que o Corinthians recebeu, informação para vocês importante, e o Corinthians quer no mínimo 20. Só que tem uma questão, tá? O Corinthians, ele quer 20 milhões de euros para ele, na mão, tá? O Corinthians, ele não quer... O Corinthians, ele não quer passar desses 20 milhões de euros a parte do André Cury. Qual seria a parte do André Cury? A informação que eu tenho é que o André Cury receberia 10%, né, da parte do Corinthians. Então, se o Corinthians recebe uma proposta de 40 milhões de euros, o André Cury receberia 10%, né, 10% dos 20 milhões de euros, ou seja, 2 milhões de euros.
E aí o Corinthians ficaria com 18 milhões de euros. Não precisa nem ser um gênio da matemática. O Corinthians não quer, tá? Isso uma fonte me garantiu hoje que o Corinthians não quer. O André Cury entende que vai conseguir essa proposta de 20 milhões de euros que o Corinthians está pedindo, porque um clube, eu trouxe isso no blend de informações, já acenou, eu não sei se é o mesmo clube, o Fenerbahçe, eu não chuto, né? Então, não me falaram o clube, mas me falaram que esse clube vai aumentar a proposta pelo Yuri, vai pagar 20 milhões de euros. Só que o André Cury quer os 2 milhões de euros aí dele. E o Corinthians avisou o André Cury que não vai pagar, não vai dar para ele os 2 milhões de euros. Então, se o André Cury quiser realmente, né, que o Corinthians venda o Yuri Alberto e receba 20 milhões de euros, que ele arrume uma proposta de 22, se ele quiser alguma coisa. Porque o Corinthians não vai pagar, o Corinthians quer 20 milhões de euros na mão, para ele. E o Osmar, ele é chato, hein, velho? Foi o Osmar que vetou o Alisson, meu irmão. O Osmar não quis trazer o Biel, o Osmar, ele, meu irmão, quando ele empaca já era, velho, entendeu? E ele meteu essa, ele já chegou pro André Cury e falou, se quiser você vai me trazer 20 de euros e tá vendido, entendeu? 20 de euros e tá vendido. Nós não vamos te dar 18, tá? Nós não vamos ficar com 18, não, desculpa, nós não vamos ficar com 18 de passar 2, não. Então, essa é uma informação importante, tá? O Osmar já mandou essa para o André Cury. Então, o André Cury, se quiser realmente vender o Yuri Alberto e trazer a proposta de 20 milhões de euros para o Corinthians, você tem que trazer os 20 milhões de euros para o Corinthians. Ou você abre mão dos seus 2 milhões de euros nesse caso, ou você arruma uma proposta de 22, entendeu? Aí você arruma uma proposta de 22 para você ficar com a sua porcentagem. Mas o Corinthians está firme e forte aí nessa questão, ó. E vocês concordam, né? O Osmar não fez mais que a obrigação dele, o Osmarzão vida louca, né? O Osmar tem sido muito bom presidente, o Thiago falou que concorda, né? Tá de parabéns o Osmar, diz o Gustavo Henrique, enfim, o Corinthians, ele recusou a proposta, tá? De 18 milhões mais 3, né? E o Corinthians, né, acho que essa é até a manchete, Douglas, o Corinthians exige 20 milhões de euros para liberar o Yuri Alberto, tá? 20 milhões de euros só para o Corinthians. Então o André Cury, tá? Que corra para arrumar aí a sua proposta. Ele está oferecendo o Yuri para tudo quanto é lugar. E agora vem essa proposta que o Corinthians já recusou hoje, do Fenerbahçe da Turquia, tá bom? Cara, eu acho o seguinte, pela situação financeira do Corinthians, eu acho que o Corinthians tem que vender por 20 milhões de euros. Tá? É minha opinião em relação ao Yuri. O Yuri é um cara que pode ser decisivo, pode decidir a Supercopa para o Corinthians domingo. É um cara aí artilheiro do Corinthians, né? Os números não mentem. Mas, cara, gols, né? Gols que ele perde, como ele perdeu contra o Santos no meio da semana, quarta-feira, contra o Santos, não, desculpa, em Santos contra o Bahia, cara, já tô saturado com isso, velho. Entendeu? Ali era pra matar o jogo e acabou. Tá? Ali é pra matar o jogo e acabou. Então, 20 milhões de euros, meu irmão, é uma grana pesada, tá? É uma grana pesada. Nós estamos falando de mais de 100 milhões de reais, meu irmão. Entendeu? Então não tem como hoje, né? Não tem como hoje as pessoas não tem como hoje a gente falar que o Corinthians pode recusar uma
recusar uma oferta dessa, é loucura, entendeu? Então já tá na hora, o Corinthians precisa muito desse dinheiro, tá bom? Vamos falar aqui do Memphis Depay. Vamos falar do Memphis, que é o nosso ataque, né? Yuri e Memphis, tá? Qual é a situação hoje do Memphis Depay no Corinthians? Né? A situação do Memphis hoje, né? Para vocês entenderem, tá? Deixa o likezão aí, tá, gente? Se inscreva no canal, nós estamos rumo aí aos 300k. Vamos lá para a informação relacionada ao Memphis. O Corinthians se irritou com a irritação do Memphis. É redundante, mas é a verdade. O Memphis só vive de cara feia, de bico, à espera de carinho, reclama para algumas pessoas, não para todos, mostra insatisfação no dia a dia, talvez no campo não, mas no dia a dia. Eu acho que aquele desembarque em Santos, na última terça-feira, mostrou um pouco disso, né? A altivez dele ao descer daquele ônibus ali, enfim. É um camarada que não está satisfeito com o que o Corinthians deve para ele. O Corinthians deve 30 milhões de reais para ele. O salário dele está em dia. A CLT dele está em dia. Os direitos de imagem dele estão em dia. Ele é um cara que hoje o Corinthians deve para ele bonificações, metas alcançadas, luvas. A dívida, ela ultrapassa 30 milhões de reais. E se o Corinthians conquistar o título da Supercopa contra o Flamengo no próximo domingo, o Corinthians vai dever mais 5 milhões de reais para ele. É uma dívida que é igual essas, né? Igual um transferban, né? Que é loucura, né? Para vocês observarem a loucura que foi Rojas e Félix Torres, né? O dinheiro que o Corinthians gastou com o Rojas, um cara que nunca jogou no Corinthians, o Corinthians pagava o Memphis, quitava a dívida com o Memphis, para vocês verem. E o Corinthians fez uma proposta para quitar essa dívida em 3 anos. Aí, meu amigo, foi a gota d'água para o Memphis ficar nervosinho, tá? Talvez seja aí a gota d'água do arroba, talvez isso responda o arroba, né? Talvez isso responda muita coisa. Uma pessoa que eu me encontrei, uma fonte que eu encontrei na Vila Belmiro, me contou isso na quarta-feira, que o Corinthians queria parcelar por vários anos a dívida que tinha com o Memphis, tá? E aí o Memphis, meu amigo, ficou extremamente, né, irritado. Extremamente irritado. O Corinthians tem que pagar o cara, claro, só que o contrato que fizeram, né, com o Memphis Depay é um contrato que ele só é um contrato impagável, é um contrato incompreensível, tá? Não tem como hoje você, né, bancar esse contrato que só vai aumentando conforme títulos, desempenhos, enfim, esse contrato é uma loucura. Eu duvido o staff, se o Memphis não fizer uma Copa acima da média, a não ser que a Holanda chegue numa semifinal de Copa do Mundo com o Memphis arrebentando. Aí eu acho que ele consegue um contrato melhor. Mas hoje ninguém paga, né, para o Memphis Depay o que paga o Corinthians. Ninguém vai pagar, entendeu? Ninguém vai pagar, né, o que vale hoje ao Corinthians. Então, agora é a gente, né, aguardar. Não existe hoje já mais a intenção de renovar. O Corinthians estava pensando em buscar um parceiro, eu trouxe isso, tá? Mas hoje já existe até uma dúvida, porque os caras meio que ficaram de saco cheio, né? Pelas reclamações, pela cara feia,
enfim, o clima entre Corinthians e Memphis hoje, internamente não é um clima muito legal, tá? É claro que dentro de campo o cara vai correr, ele é profissional, eu acho que nesse sentido aí de profissionalismo ninguém discute, tá? Ninguém discute, né, que o Memphis é profissional, enfim. Só que, assim, cara, errado o Memphis não está, né? Errado o Memphis não está, entendeu? Porque o Corinthians está devendo o cara, está no contrato, né? Aquilo que está assinado, entendeu? E aquilo que está assinado, tá assinado. Só que não foi essa diretoria que fez esse contrato.